Você. Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos e a todas. Sejamos todos nós bem-vindos. Só para confirmar aqui se o nosso amigo aqui botou para gravar mesmo ou não. Está gravando? Está gravando. Então tá bom. Tá gravando. Isso, estou aparecendo na telinha, né? Telinha pequena mesmo do celular. Bom, hoje é a quarta semana do mês, né? E na quarta semana do mês nós vamos falar sobre orientações mediúnicas para encarnados e desencarnados. Nós estamos aqui, logicamente, no Centro Franciscano Seres de Luz. É que de vez em quando eu lembro, né? Mas é aqui. Mas vamos lá. O que acontece, meus amigos, hoje? Dando continuidade, né? Porque semana passada eu até usei um dos nossos colegas aqui, um dos nossos médiuns, para falar sobre um tipo de mediunidade que pouca gente percebe que é mediunidade. Que eu usei aquela questão do seca-pimenteira, lembra? O médium seca-pimenteira, que ele nem sabe que é médium, ele ou ela, e que na verdade é um magnetizador, né? E é utilizado suas energias de várias formas. Bom, eu não vou ser repetitivo, só estou lembrando sobre essa questão, porque hoje eu pretendo falar um pouco sobre perispírito. Eu tenho prometido muito, né, a falar um pouco sobre isso. Não vou falar especificamente só sobre o perispírito. Eu vou falar sobre perispírito no sentido das questões mediúnicas, tá? Quando nós entrarmos no trabalho mediúnico para o tratamento que vocês chamam de cura, né? Certo? Aí sim eu vou entrar num processo mais detalhado sobre o perispírito e como acontece, inclusive essas cirurgias espirituais que acontecem, o passe, né? A questão toda de que para nós a doença não existe, o que existe é o desequilíbrio e que traz essas consequências em nosso corpo físico, né? E aí no caso nós chamamos, né, a sociedade chama de doença, e que nós aqui podemos observar como um desequilíbrio no processo hormonal, no processo das células, enfim, da sua produção, tá? A partir das informações contidas no perispírito. O que nós precisamos entender, e eu vou repetir sempre em todos os estudos nossos, é que o que nós somos, né? Hoje, por exemplo, eu estou bem, né? Não estou bem apenas, estou bem. Bem por quê? Porque esse é meu pseudônimo que eu uso, que eu utilizo, tá? Agora, eu não sou o bem. Agora há pouco mesmo nós fizemos um trabalho aqui junto a uma personalidade de uma médium, tá? Certo? Uma médium feminina, uma mulher, e que na verdade a personalidade masculina estava interferindo nesse processo. Então, são ações, certo? De acordo com as personalidades também. E isso tem a ver com o processo mediúnico, tá? Por isso que eu toquei nesse assunto, ligado à mediunidade anímica. Está com a chave aí, né, meu querido? Então vamos lá. São as mediunidades anímicas, tá? Que também tem a ver com essa questão da mediunidade, que eu até falei no começo, nos primeiros estudos, acho que eu falei já sobre a mediunidade anímica. Então vamos lá. Então, quem somos nós? O que você é? O que eu sou? Eu sou o conjunto de todo o meu saber. Nós estávamos falando, inclusive, né, um dos nossos colaboradores aqui, como médium da casa, inclusive é o presidente da nossa casa, que ele viu um vídeo sobre a parte da divisão dos átomos, aquela coisa toda, onde uma mão não toca na outra, nada se toca de verdade. Então o que acontece? Nós somos a partir da menor partícula que possa existir, que são as potências, que existem vários nomes, que eu não gosto muito de ficar tocando nesses assuntos de nomes, mas vamos imaginar, o menor que existe é a primeira potência, digamos assim, que gira em torno do primeiro elemento, né? Nas subdivisões de um átomo, até mesmo dos prótons, elétrons, nêutrons e assim por diante. Estas informações é o princípio de vida,
espiritual. Por quê? O que é o espírito? É o conjunto do seu saber. Então nós somos o conjunto do saber, desde o primeiro saber até, certo, o infinito do saber. Entendeu? Então nós somos todo esse conjunto hoje, que é o conjunto de todo o nosso saber. Tá? E para onde nós vamos com o nosso saber e o nosso conhecimento? Para o infinito do saber, já que somos imortais. Agora vamos lá. Quem nós estamos? Quer dizer, eu estou bem atualmente, construindo esta personalidade de hoje, nesta vida de hoje. Certo? Quer dizer, a vida é uma só. Então, estando hoje na condição de estado d'alma. Tá? Se nós não entendermos isto, fica difícil de compreender a mediunidade. Fica difícil de compreender como que isso tudo acontece. Tá? Mesmo que quando a gente fala sobre alguma coisa ligada, tá, a nível perispiritual, nós precisamos buscar entender como isso funciona. Então, quando nós dividimos em personalidades, como agora há pouco, foi usada a mesma médium, né? Foi usada uma outra personalidade falando através dela. É como se fosse voltando ao passado, né? Certo? Basicamente, só para ficar mais fácil, de forma bem simples de entender, mas deixando que aquela personalidade daquele tempo anterior, né, se tornasse por inteiro no sentido da forma dos sentimentos, dos conhecimentos e tudo mais, para que pudesse ser trabalhado. Então, isto o que é? Não é a mesma personalidade, tá? Ela está contida, certo, em outro tempo de vida, mas está ao mesmo tempo contida no conjunto da própria história, né? Então, vamos imaginar um computador, como eu sempre gosto de falar, tá? Então nós temos o HD, que está ali todo o conjunto da informação. O mesmo se dá com relação à memória RAM. Então a memória RAM é como se fosse a nossa memória de hoje. E os aplicativos é como se fossem as nossas personalidades antigas. Então, a ação mediúnica anímica é acessar as informações, né, que temos no HD, sem tampouco perceber que aquele material é um material que já nos pertence. Nós estamos aprimorando esse saber, esse conjunto de informações que já existe lá armazenado, né, certo? No HD. O HD não vai sendo complementado com essas informações? Né? Até mesmo a tal da inteligência artificial, ela passa a existir no conjunto da formação de todas as informações que são passadas a ela. Entendeu? Só que ela não pensa, ela não raciocina. Tá? Ela só codifica. É um codificador de informações, certo? Que trazem, no caso, as semelhanças ligadas ao que é colocado como trabalho a ser feito. No nosso caso, não. Nós envolvemos sentimentos. Tá? Por isso, sim, nós pensamos. Porque nós pensamos e agimos e carregamos a energia do sentimento. Tá? Esse é o diferencial, inclusive, de nós para uma máquina ou para um IA. O IA não pensa, ele apenas faz a conjunção das informações. Tá? Mas vamos lá, isso não cabe aqui agora. Então, a mediunidade, certo? Ela é o que é? Uma intermediária. O termo médium foi usado por Kardec, que antigamente usava-se outros nomes, né? Profeta, qual outro aí que usava, Paulo? Tem outros nomes que eram usados na época, em outras épocas. Que a palavra médium passou a ser usada por Kardec. Oráculo. Oráculo, enfim, não importa. Então, a partir de Kardec se tornou mais simples, todos parece que absorveram, né, essa ideia de usar o termo, né, escolhido por Kardec, que é mediunidade, estar intermediário. Tá? E como que isso ocorre, certo? Da forma mais comum que nós conhecemos, que é um espírito
né, se apresentar através de um médium. Como que isso funciona? Tá? O que é importante entender? Vamos imaginar uma coisa. Nós temos, por exemplo, o rádio, que é um antigo, né, sistema de comunicação. Não é? Porque se eu entrar na parte do pensamento, né, de cara vai ficar difícil. Mas vamos imaginar o rádio. Então, quando você fala através do rádio, certo? Não o digital, tá? E sim o analógico. O que é analógico? É uma informação que segue, é jogada no ar, tá? E o que tiver na mesma frequência e sintonia, tá? Volto a falar sobre frequência e sintonia, senão fica difícil de entender. Frequência é uma coisa, sintonia é outra, né? Muita gente fala, não, você tem que entrar na frequência. Sim, frequência. E o que é frequência? Aí a sintonia, tá? Então vamos imaginar somente, eu vou usar só dois, tá? Que seria o AM e o FM. Qual que eu vou amaldiçoar? O FM ou o AM? AM, que já acabou. Tá, o AM então, vou amaldiçoar o AM. Faz de conta que o AM, certo? É uma frequência pesada, tá? E o FM, que é a frequência modulada, é uma frequência mais, né? Digamos assim, mais leve, mais elevada, tá? Só para ficar mais fácil a entender. Então, aqui eu preciso colocar de uma linguagem que todos possam entender, tá? Não adianta ser muito técnico, né? Porque senão fica difícil, né, das pessoas associarem, né, a ideia. Então vamos lá. Se eu ligar um rádio, ou até mesmo pegar um celular, a gente tem que botar o cabinho ali, né, a conexão, para usar como antena, e a gente vai ligar ali o rádio, no celular, ou em qualquer outro aparelho. Então você vai colocar, por exemplo, no FM, você está numa frequência. Automaticamente já vai entrar alguma coisa ali? Às vezes sim, se já estiver na sintonia, mas se não estiver, vai ter só um chiado, não é isso? O mesmo ocorre se você colocar no AM e não estiver na sintonia de algum canal, vai ficar um chiado. Quer dizer, não tem comunicação, você não está na mesma sintonia, tá? Então, o que primeiro nós precisamos estar? Na frequência, certo? Então, vamos imaginar que eu coloque o FM, tá? Eu regule lá na rádio, fala uma rádio qualquer aí. Hã? JB, vai lá, JB-FM, 99.9, não é isso? Tá, vamos supor, coloquei lá no FM 99.9, mas eu não estou conseguindo ouvir. Por quê? Porque mesmo tendo colocado na sintonia que me interessa, eu posso não ter conseguido colocar, eu posso ter deixado no AM. No AM eu vou pegar não, por quê? Porque mesmo eu sintonizando no rádio, né, o 99.9, se eu não estiver na frequência, eu vou entrar na sintonia? Então a primeira coisa que eu preciso para sintonizar com algo, ou com algum canal, a primeira coisa que eu preciso estar é o quê? Na frequência. Não é isso, Lívia? Na frequência. Então, por exemplo, muito se fala sobre oração, tá? O que é a oração? A oração é você se desprender de você para o externo, seja para o superior ou seja para o inferior, tanto faz. Quantas pessoas não fazem trabalhos espirituais e pedem para seres de baixo nível para destruir alguém? Isso não é uma oração? É, porque você está saindo de si mesmo para uma ou outra frequência.
E quando a gente entra para uma frequência buscando algo superior a isto, tá? Você entra em outra frequência. Então, a oração é o quê? É você se desligar de si, digamos assim, e se ligar a um plano, certo? Que está diferente da nossa frequência física, tá? Então você entra numa frequência, seja mais elevada ou seja inferior. Inferior no sentido de mais pesada, tá? Dentro das questões mais materializadas, tá? Da vida física. Então, quando você faz uma oração, você busca o quê? Você busca aquilo que lhe interessa. Se você quer, por exemplo, dar proteção para sair na porrada, por exemplo, como o pessoal do morro que está aí naquela guerra e tudo mais, ele vai pedir para quem? Né? Ele pode até falar, ó Deus, me ajude, né? Porque eu quero matar, mas eu não quero morrer. Mas quem é que vai, a quem que ele está se direcionando de verdade? Aos seres, né? Na frequência do quê? Do crime. Então, isso é uma frequência. Independente do que se fala com a voz, o que vale é o que se sente. Qual a frequência que o ser entrou. Tá? Ele poderia colocar, olha, eu tenho que ir porque senão eu morro também, mas eu não quero matar ninguém. Tá? Me proteja não deixando eu matar ninguém, porque eu não quero machucar ninguém, mas eu não posso deixar de ir. Aí ele está pedindo para quem? Os amigos espirituais, né, deixá-lo numa situação meio que invisível disso. Porque ele não tem, ele está ali por uma situação de circunstância, vivendo aquela situação. Mas ele não quer, né, praticamente machucar ninguém e nem ser machucado. Então, veja que a mesma posição, ela se altera a partir do quê? Da intenção. Tá? Sempre a intenção determina o caminho da ação. A intenção está ligada diretamente a que caminho de ação estamos tomando. E o mesmo se dá com a relação da frequência. A sintonia vai estar ligada a, vamos supor, certo? Bom, a gente está usando a rádio, né, para facilitar, certo? No FM. Então você está buscando lá o teu mentor, um amigo espiritual, ou um santo, ou um anjo, né? Ou a Jesus, ou a Deus, não importa. Você está querendo entrar numa sintonia. Mas primeiro você tem que entrar na frequência. Não adianta, sintonia sem frequência. Você pode botar, né, a sintonia do rádio lá no 99.9, né, FM e tudo mais, mas não vai adiantar se você não passar para o FM. Né? Certo. E não adianta nada eu colocar uma sintonia do AM se eu não passar a minha vibração para o AM. E o mesmo se dá com relação às questões mediúnicas. Tá? Certo? Eu não estou falando do trabalho espiritual na hora que estamos trabalhando. Porque a equipe espiritual pode alterar, né, o que é necessário. Certo? O médium se coloca à disposição, e quando ele se coloca à disposição, certo? O que ele faz? Ele se coloca na condição de intermediário. E quem vai determinar, certo? Quem vai se apresentar ou não através do médium é quem? O mentor espiritual da pessoa, junto com a equipe espiritual responsável pelo trabalho. Tá? Entendeu? Tanto que a gente, às vezes, né, os médiuns, né, dão passagem para espíritos de um nível bem baixo. Que às vezes se torna até difícil, né, da comunicação, tão pesados. Muitos nem forma física têm. E aí é necessário ter outros trabalhos espirituais em anexo para poder ser possível ser feito o trabalho, né, junto a eles, para trazê-los primeiro à forma humana. Mas vamos lá. Antes de entrar nesses detalhes, eu quero só dar uma geral sobre isso. Aí eu vou começar a detalhar um pouquinho mais. Certo? Como é feito as ligações dos espíritos com os médiuns?
a gente usa uma expressão, né, que se tornou corriqueira e aceitável, né, até mesmo dentro do espiritismo, que sabe que não existe incorporação. Então, o que existe é uma ligação, certo, a partir do perispírito, tá? E um trabalho de frequências e sintonias entre o pensamento do desencarnado, né, para com a capacidade do médium de transmitir essas informações, que podem ocorrer de várias formas. Tá? Nós vamos trabalhar um pouquinho isso hoje. Tá bom? Por isso que eu vou falar um pouquinho de perispírito. Tá? Não vou falar tudo sobre o perispírito, que não dá. Eu teria que ter várias palestras só sobre perispírito, né? Por isso que a gente vai colocar um pedacinho em cada tempo. Então vamos lá. Como que funciona isso? O médium, ele precisa se desprender de suas vontades e suas carências, no momento em que se coloca à disposição mediúnica para uma ação desse tipo. Seja através da psicofonia, que seria através da fala, tá? Basicamente são duas formas, que seria a psicofonia, certo? Usando o intelecto do médium, tá? Sabe qual a diferença? Usar a mecânica da fala mecânica, né? Da psicofonia mecânica e da psicofonia usando o intelecto do cérebro. Vocês sabem como é que funciona isso? Sabe, Jorge? Não? Então tá. Sabe, Luiz? Não? Paulo acho que já estudou, né, sobre isso também, né, Paulo? Bem, então vamos lá. Então o que acontece? A mecânica, certo? É quando não passa pelo nosso intelecto mediúnico. Não passa pela das informações contidas em nossos arquivos. É utilizado mecânico. O que é mecânica? Né? Certo. Isso aqui é uma mecânica, ó. O movimento. Isso aqui é um movimento mecânico. O motor de um carro, o motor elétrico, não importa. E tudo é mecânico. São movimentos, certo? Que não passam pela informação que está ali. Nós é que determinamos o externo. Se eu quiser que o ventilador funcione com pouca intensidade, eu coloco ele, o nome ali dentro tem um sistema chamado dimmer, tá? Então eu vou colocar ele com menos potência, então ele vai ventilar menos. Se eu quiser mais, então estou passando por ele, pelo conhecimento do intelecto dele? Não, sou eu que estou determinando. O fator externo está determinando sua função, tá? Certo? E o mesmo se dá com a psicofonia mecânica ou a psicografia mecânica. Tanto faz. Então, por exemplo, vamos imaginar, certo, que se a psicografia mecânica. Então, de repente, eu estou aqui com o lápis, batendo papo com vocês, e o espírito está usando o meu braço mecanicamente para, né, inclusive vai assinar e tudo mais com a própria letra. Você vai levar para os estudos, vai ver que a letra é de quem escreveu. Eu nem sei o que foi escrito. Por quê? Porque ele não passou pelo meu intelecto. Tá? Certo. Então, esta é a mecânica. Mesmo se na fala. O médium vai saber o que está sendo dito, porque ele também vai ouvir. Mas, na verdade, ele não tem controle sobre o que está sendo dito. Entendeu? Ele tem controle no corpo dele, né? Na movimentação, certo? Ele não vai perder a consciência, ele perde a capacidade, certo, de ter o controle sobre a fala. Então a psicofonia, né, mecânica, certo? Quem está no controle dela, no sentido do que vai ser dito, é a entidade, tá? Daqui a pouquinho eu vou explicar como é que se liga isso tudo de um perispírito ao outro, tá? Primeiro eu estou explicando o funcionamento. Então o mecânico não é muito difícil de entender, né? Certo? Que é uma ação autônoma à nossa vontade, tá? Ela independe de você pensar, eu vou fazer meu coração bater a 1000. Não vai. Você pode falar, coração, bate a 1000. Ele vai?
Não, você está batendo lá 120, né? Certo? Mas eu quero que ele bata a 20. Ele vai bater a 20? Não. Por quê? Porque é autônomo, você não tem como usar o teu intelecto para interferir nisto. Tá? Então, quem tem a autonomia da linguagem que está sendo apresentada, seja na psicografia ou seja na psicofonia, certo? É quem está se comunicando. Ficou claro isso? Ficou, Júlio? Então, isso é mecânico. Tá? Agora, o que passa pelo nosso intelecto? Nós temos basicamente 3 tipos. Eu até falei isso já no começo, nos primeiros estudos, mas agora eu vou repetir porque eu vou colocar especificamente essa questão do perispírito junto nisso. Eu vou dividir em 4 formas. Tá? Normalmente eu falo só de 3, mas hoje eu vou aumentar mais uma forma de ação mediúnica, né? Tá? Seria a seguinte: você apresenta, representa, interpreta, certo? E se torna o próprio personagem. Tá? Certo. Eu vou usar o ator para ficar mais fácil. Então vamos imaginar que o médium seja um ator. Tá? Ele vai pegar um texto, tá? E ele vai falar sobre o texto, sobre o personagem. Então ele está o quê? Ele está apresentando. Como muitas vezes acontece aqui, né? Não é aquela de vez em quando você fala, tem alguém aqui dizendo isso, isso, isso. Você está o quê? Você está apresentando o que está sendo dito. Ele não está sendo dito através de você de forma meio que, né? Não usando o teu intelecto de forma a você falar, mas você está apresentando. Existe aqui, né, alguém querendo passar tal informação, ou existe alguém aqui que está muito pesado, ou existe alguém aqui que está com muito sentimento de tristeza ou de alegria, enfim. Então você está apresentando. Todos nós podemos ter essa percepção, tá? De sentir que tem alguém, né, certo? Com sentimentos diversos, tá? Então isto você está como médium o quê? Apresentando. Isto é a apresentação, tá? Você está representando, certo? O que você representa? Você representa o personagem. Você só não está dizendo o que ele está sentindo, tá? Você deixa que ele mesmo diga, mas consciente daquilo, tá? Então, mas você não altera praticamente ali o sistema, certo? É um médium que não está dando vida àquilo, ele está só se colocando à disposição ali e aquilo está sendo colocado, as informações, sem nenhuma intensidade, digamos assim, tá? Entendeu? Não é colocado emoção, né? Enfim, nada disso. Ou você está interpretando, que é o mais comum, que a gente chama de mediunidade semiconsciente, tá? Então, quando você está semiconsciente, normalmente você interpreta, porque passa pelo teu intelecto. Existem palavras, por exemplo, que vêm, eu sou intuitivo, eu não tenho o que vocês chamam de incorporação, tá? Vocês nunca me veem, né, de alguma forma, esses anos todos, eu também nunca me vi. Às vezes eu falo, tem alguém aqui junto comigo, né, que está passando essa informação, mas não é uma passando de uma forma, é algo muito assim, tipo sutil, é como se eu mesmo estivesse, mas eu identifico que tem, essa informação não é diretamente minha, tá? Então eu posso, ao passar isto, como eu sou consciente, eu posso passar sem emoção, com emoção, ou interpretando o que está sendo mostrado. Mas aí eu como médium, nesta condição, eu posso, utilizar qualquer uma delas, dependendo da situação de quem precisa ouvir. Tá? Eu posso dar mais ênfase ou menos ênfase, porque não foi uma coisa passada diretamente, certo? Como posso dizer, como vocês chamam de incorporação. Não está sendo uma ação mediúnica psicofônica, e sim só intelectual.
só através do pensamento. Olha só a diferença. Tem uns que passam pelo processo intelectual direto, né? Aí é uma psicofonia, tá? E existe aquela em que, por exemplo, não teve aquele ator, até falei sobre isso segunda-feira agora, aquele ator lá que fez o personagem e não conseguiu mais voltar mais, quase. Qual é o nome dele mesmo? Aquele americano que fez lá aquele filme. E lá, lembra? Aquele ator que entrou no personagem e não conseguiu mais voltar. Jim Carrey, né? Não é isso? São vários, mas estou dando um exemplo de um. Então, o que ele fez ali? Ele deixou de ser ele mesmo e ele foi estudar. Eu falo porque eu já fiz teatro há muitos anos, né? Então, o que nós chamamos de laboratório, né? Por exemplo. Então, o que é um laboratório? A gente exerce... Então, Focorinha. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu fosse fazer um cafetão. Eu vou ter que ir nas casas de prostituição e tudo mais e acompanhar um cara que vive dessa forma para poder conhecer a fundo, certo? E praticamente no personagem começar a criar dentro de mim como se eu fosse ele próprio. Então, isto não é uma interpretação, tá? Eu estou deixando que ele próprio se apresente como ele é através de mim, usando o meu intelecto, tá? Se for pela mecânica, eu não preciso disso, porque ele próprio vai estar usando só, né, sem usar meu intelecto. Mas como usando o meu intelecto, o que vai ser? Eu mesmo é que vou ter que modificar e, sabe, me colocar naquela condição daquele personagem. Tá? Então eu não vou interpretar apenas, eu vou viver aquilo. É quase me tornar aquilo durante aquele período. Tá? Que é o que acontece normalmente em certos trabalhos espirituais, de terreiro, por exemplo. A pessoa recebe às vezes um caboclo, né? E ele acaba se colocando como se fosse sendo um mesmo. E nem quando você tem uma médium que trabalhou com a gente aqui, né? Eu lembro dela porque foi interessante, que uma entidade, um Exu, por exemplo, se apresentou na mesa, e foi se levantando, aquela coisa toda. Eu falei, meu irmão, não precisa, né? Aqui a gente não trabalha assim, eu sei que você não precisa disso, e nem é médium, né? Mas tudo bem, seja bem-vindo, aquela coisa toda, vamos trabalhar, né? Bom, isso no começo da médium trabalhando conosco. Tempos depois, ela passou a trabalhar com praticamente todas as entidades que trabalhavam no terreiro com ela, sem precisar, a gente nem percebia que eram essas entidades que estavam trabalhando. Por quê? É uma questão de deixar de ser uma coisa por completo e passar uma coisa interpretativa. Então, por exemplo, ela conta que ela começava a fazer o trabalho dela, começava a receber a entidade, trabalhava lá 3, 4, 5 horas de trabalho, né? E a hora que ela despertava, quer dizer, a entidade, né, desconectava, né, o processo com a médium, ela só sentia o gosto, né, da bebida, do charuto, aquela coisa toda na boca, e não sabia que nada aconteceu. Então ela deixou de ser ela, digamos assim, mesmo sendo utilizado o intelecto dela. Tá? Entendeu? Então esse processo ele é bastante intenso, mas eles ocorrem muito mais nestas casas que trabalham com entidades desse nível de apresentação, dessa forma de apresentação. É mais comum, digamos assim. Há alguma coisa de errado nisso? Não. É uma questão de cultura, uma questão de escolhas de formas de trabalho. Tá? Eu não estou aqui para criticar ninguém, só estou apresentando como que cada uma, né, funciona. Tá? Eu acho que isso é importante tanto para nós, quanto para quem vai na igreja, quanto quem vai num terreiro, em qualquer lugar. Porque o que nós estamos estudando aqui é sobre mediunidade, não importa aonde você esteja vivendo e atuando. Tá? Certo? Não tem nenhuma questão, porque somos médiuns todos 24 horas por dia, e a gente nem percebe. Né? Muitas vezes não percebe. Mas vamos lá. Então, essa parte ficou clara? Ficou entendida?
Deu assim para... Ficou numa linguagem fácil de entender? Que é o que eu estou tentando fazer aqui, usando situações análogas e tudo mais ao trabalho para poder explicar para vocês de uma forma mais simples possível, tá? Porque muita gente reclama que às vezes eu fico usando expressões que, né? Então eu já estou tentando fazer de forma bem mais simples para o que precisa, tá? Esta questão mediúnica ficou clara então, né? Certo? Tanto a mecânica quanto a ligada ao que passa pelo intelecto, não é isso? Tá. Já falei sobre a anímica, né? Tá? Que são as informações contidas no nosso arquivo, que está ligado ao nosso HD, e sem que a gente perceba também, ou às vezes percebemos, é essa interação e o uso das informações que trazemos do passado e que não percebemos que estamos utilizando. Em alguns casos se torna tão evidente que muitos até chamam, né, certo, de bipolaridade ou múltiplas personalidades e assim por diante, tá? Para isso nós temos um estudo aqui, que é feito às segundas, quartas-feiras do mês, sobre essa parte das personalidades, tá bom? Não cabe aqui eu ficar explicando novamente sobre isso. Então vamos lá. Como que funciona as conexões? Agora a gente vai falar um pouco de perispírito, né? Primeiro, qual é a base? Como que se forma o perispírito? O que é o perispírito? Hã? É um corpo? Semimaterial. Sim, mas por que nós chamamos de semimaterial? Ele está entre um e outro. Semi, por quê? Porque, na verdade, é material. Mas ele não é denso. Aí a gente está modificando a forma, não o fato de sê-lo. Tá? Então ele é, o perispírito é material. Tá? A gente tenta usar outras expressões, mas o perispírito ele é... Material menos denso. Sim, mas aí é outra história, eu vou explicar sobre isso. Então, primeiro, ele é material. Tá? Não adianta a gente aumentar ou diminuir, não importa. Tá? Isso aqui é vidro. Não importa se o vidro está flexível ou rígido, ele continua sendo vidro. Vai depender do estado dele, se você aquecê-lo de tal forma que ele vai se tornar até fluídico, dependendo, tá? Porque ele pode até se modificar suas fórmulas. Mas vamos lá. Então a questão é, em cada planeta, certo, que o espírito vive, é usado o perispírito de acordo com a forma em que é constituída a matéria naquele planeta. Tá? E se nós, por exemplo, modificarmos a rotação do planeta, por exemplo, do nosso planeta, nós passaríamos a ter problemas até mesmo em vivermos aqui com a forma que temos. Tá? E o mesmo se dá com o perispírito. Então, a nossa forma física, ela chegou aonde chegou em razão do quê? Da estrutura que funciona, né? A quantidade de oxigênio que tem no ar, todos os sistemas que existem, né? Certo? De ventilação, de circulação, enfim, tudo isso, tá? Tanto que se você colocar, por exemplo, um astronauta saindo da esfera, vai, né? O que vai acontecer? Se ele ficar muito tempo, ele vai ter problemas nos ossos, né? Por quê? Porque ele precisa, certo, da... Gravidade. Hã? Ele tem que ter gravidade. A gravidade, tá? Então, se não houver a gravidade, a nossa estrutura óssea não se mantém da forma que está, certo? Ela se modificaria. Então, o que acontece? Tudo está ligado a um sistema de acordo com aquilo que existe. Entendeu? E a gente estava falando no início, né, de ciências quânticas, que ele viu uma reportagem daquilo que eu já comentei em outros estudos nossos internos aqui, sobre a formação, né, a divisão dos átomos e tudo mais, a formação das células e assim por diante. Então,
na verdade, uma mão não encosta na outra. Tá? A água não está encostada aqui no vidro. Mas aí eu teria que entrar numa linguagem bem mais complexa. Mas vamos lá. O que acontece? Toda formação, tá, está ligada ao que eu posso chamar de consciência coletiva. Então, a diferença que existe entre uma célula de água, certo, e uma célula de ozônio é a quantidade de oxigênio, de átomos de oxigênio. Tá? Então, tudo é muito relativo às informações contidas. Tá? Então, cada elemento que se constrói a partir de vários elementos, certo, passa a ter um conjunto de informações que o mantém daquela forma. Tá? Se a forma for colocada como informação no sentido de dilatação, certo? O que vai acontecer? Eles vão estar, né, todos os elementos ali dentro mais distanciados, que obedece o que? A informação coletiva daquela célula. Tá? E assim na formação geral de tudo. Por isso que eu estava falando sobre matérias quintessenciadas, certo? Vamos imaginar uma peneira, tá? Então, um espírito, nosso corpo físico, vai passar pela parede? Só se derrubar a parede, né? Você passa, Luísa, pela parede? Não. Mas você passa sim, sem o corpo físico. Usando só o seu perispírito, você consegue passar a parede, que é um corpo semimaterial. Já que a parede, existem várias porosidades, né, nela, tá? Então, qual é a diferença entre uma coisa e outra? É a sua densidade, que é aquilo que o Paulo estava tentando explicar ali o tempo todo no começo. Qual é a densidade? Tá? Foi feita uma pesquisa, acho que nos anos 80, não sei se você lembra disso, que colocaram uma balança de alta precisão e uma pessoa sentada ali, tá? E a pessoa tinha que pensar alguma coisa e emitir o pensamento mentalmente. Já viu dessa pesquisa? Foi nos 80, né? Foi isso? O ano, não sei. Eu acho que foi final dos anos 80 que foi feita essa pesquisa. Então foi bem interessante. E aí, dependendo da intensidade do pensamento, na emissão do pensamento para outro, era pedido para que a pessoa pensasse em alguém e mandasse uma mensagem mental. Tá? Alterava o peso do corpo. Então mostra que não é que o pensamento pesa, é que a ação do pensamento, certo, conduz, tá, vibrações de matérias quintessenciadas, que passam por qualquer ambiente, praticamente, a não ser quando é vibracional. Eu não vou entrar nessa parte do vibracional agora. Então, que existem campos vibracionais. No dia desses a gente pode estudar sobre isso. Então, ele ultrapassa, mas o teu corpo físico perdeu peso, energia. Tá? Não adianta querer fazer regime pensando muito, tá? Que não chega a esse nível não, tá bom? Mas, quando você pensa, você emite. Por que eu estou explicando tudo isso? Para entender que o perispírito é formado por matérias quintessenciadas, tá? Certo? E essas matérias são condutoras ou são conduzidas. Condutoras é quando ela usa seu armazenamento e suas informações para conduzir alguma coisa ou alguma informação. Condutoras é quando ela é usada para poder algo ser conduzido através dela. No caso, o espírito utiliza-se do perispírito para conduzir uma informação do mundo físico. Através do quê? De perispírito para perispírito. Fica mais fácil eu começar a explicar por aí, não? Tá? Então vamos imaginar o seguinte: tem um médium,
tem o perispírito do médium, tem o perispírito do espírito e tem o espírito. Tá? Bom, por que eu estou dividindo? O espírito sem o perispírito consegue atuar através do médium? Não. Ele precisa do quê? Do condutor. E qual é seu condutor? O perispírito. Quando alguém diz que viu o espírito, não viu o espírito. O espírito não tem forma. O espírito é o conjunto da informação. Tá? Então a forma é do perispírito. Tá? Então, quando você vê, até mesmo é mostrado em várias imagens interessantes pela internet, é fácil hoje, né? Você produzir essas imagens, né? De um ser, né? Acoplado ao outro ser encarnado, enfim. Então, para que haja essas ligações, é necessário ser feito através do perispírito do desencarnado com o perispírito do encarnado. Tá? Não é de espírito para espírito. O espírito conduz, mas precisa do condutor, que é o perispírito. Ficou claro isso? Não? Me tornei repetitivo de propósito. Ficou claro ou não? Luísa, ficou claro? O espírito se utiliza do perispírito para conduzir a informação de seu pensamento através do perispírito do encarnado. Tá? Então é isso. Então, existe o quê? Dependendo da necessidade, pode existir apenas, então, somente uma ação de troca de pensamentos, que seria mais uma questão intuitiva, que nós chamamos de intuição. Tá? Certo? Está me vindo à mente aqui tal coisa, quer dizer, existiu sim o perispírito, a informação através dele, mas de uma forma mais sutil, sem que exista um acoplar maior, né, entre os dois perispíritos. É como se você usasse, por exemplo, um microfone sem fio, né, ou usasse um microfone com cabinho conectado. Então, só que o microfone sem fio, né, certo? Fica mais difícil de você, se tiver uma certa distância, você não consegue tão bem, né? Certo? Então, você pode usar com cabo e sem cabo. Então, quando é intuitivo, não há necessidade de um acoplamento mais denso, né? mais perispírito com perispírito. Por quê? Porque depende da sutileza do médium, né? E da ligação das informações do nível de padrão do desencarnado, que é o comunicante. Tá? Então aí, nessa questão mais ligada à intuição, não é necessariamente o acoplamento. Tá? Por quê? Não sei se vocês percebem na mesa, certo? No trabalho nosso, que às vezes o médium, uma entidade está falando através do médium, tá? E os outros médiuns estão sabendo o que vai ser dito antes do médium falar. Já não aconteceu isso com vocês aqui? E por que acontece isso? A linguagem física, dentro da área da gravação de televisão e tudo mais, nós chamamos isso de delay. Não sei se vocês já ouviram falar. Tá? Então, se alguém está falando de outro estado, de outro país, a imagem chega, e às vezes a imagem e o som chega depois, não é direto. Por quê? Porque tem o tempo de chegar. O mesmo se faz com relação à linguagem. Então, o médium, quando alguém fala através do médium, primeiro passa pelo seu intelecto e depois o próprio intelecto que utiliza o sistema mecânico do corpo para que haja a fala. Correto? Então, aí existe um tempo de milésimos de segundo. Mas os médiuns, que estão sensibilizados e quase mediunizados também no trabalho mediúnico, estão ouvindo mais o pensamento do espírito comunicante do que a fala do médium. Tá? Então esta é a razão de que vocês pensam, já sabem o que o médium está dizendo. Por quê? A informação chega primeiro, depois chega a fala.
A fala é produzida a partir da informação. Tá? Então, de repente, eu estou aqui ouvindo, mas de repente eu até mais ou menos já sei o que está sendo dito, mesmo antes de terminar a frase. Por quê? Eu consegui sentir, através da questão da sensibilidade mediúnica, o que o espírito está passando. Tá? Não é adivinhação, não. Tá? É apenas uma questão mediúnica de equipe, de grupo. Tá? Vocês estão sensíveis, né? Enquanto estamos fazendo um trabalho. Tá bom? Bom, vamos lá. Isso ocorre, isso é um tipo. Agora, quando há uma necessidade, seja em razão do médium, ou seja em razão da entidade, de existir um acoplamento maior, isso também é feito. Quando é do mesmo padrão, né? Já são entidades que já estão ligadas ao médium, né? Por muito tempo, trabalham juntos, aquela coisa toda, certo? Quase que nem há a necessidade desse acoplamento. Ele é meio que automático, né? Muito tranquilo. Tá? De repente até existe, na mesma hora, opa, o que eu estou falando aqui? De repente você nem percebe. Por quê? Porque não existiu nem o acoplamento, é só uma questão mesmo de estarem ligados. Tá? Então vai depender muito também, certo? Do nível vibracional do ser comunicante para o médium. Tá? Não tem mágica nenhuma nisso, não. São ligações vibracionais. Se necessário, pode existir ligações um pouco maiores, com conexões, né, de filamentos, né, vibracionais. Vocês mesmos já viram que às vezes eu preciso levantar e desligar alguma coisa. Tá? Certo? Ou conectar alguma coisa. Entendeu? Porque tem coisas que são tão pesadas, né, que eu digo, tão adensadas, né, que é necessário uma ação mais direta nesse sentido. Tá? Ficou claro isso? Ficou, Jorge? Dessa forma? Então, eu não quis entrar muito no perispírito, porque eu vou fazer só sobre perispírito outro dia, mas eu tentei só dar uma ideia do que seja, e a ligação do perispírito. Então não existe incorporação. Tá? Certo? Você pode estar consciente ou inconsciente, ou semi-consciente, dependendo da necessidade ou do tipo de mediunidade que você tem. Agora, eu posso lembrar a vocês que existem, nessas formas, a inconsciente só é considerada inconsciente em 2 casos, basicamente. Tá? Seria a mecânica, tá? Porque não está passando pelo intelecto, então, como não está usando o intelecto, então o médium não pode, né, ele não interfere no processo. Ou quando o médium tem um grau bem elevado na mediunidade sonambúlica, tá? Que, inclusive, eu nem gosto muito de usar médiuns que tenham essa condição na desobsessão, que às vezes dá um pequeno de trabalho para trazê-lo à consciência e afastar, né, o espírito que está ali com ele. Tá? Então, no caso da Cibele, ela nunca lembra de nada. Ela é uma médium sonambúlica. Ela nem tem consciência do que acontece. Tá? Então, só que passa pelo intelecto. Então a gente consegue conduzir essa situação. Tá? Mas tem casos que são mais difíceis de ser trabalhados. Entendeu? Você pode perceber que demora um pouco mais com ela para a entidade se apresentar. Por quê? Porque é necessário todo um processo de ligação. Entendeu? É aquilo que eu falei, de conexão. É necessário fazer as conexões para que aquela ação, para que aconteça da entidade falar através dela. Diferente da pessoa que é médium mais consciente ou semiconsciente, que é mais rápido. Por quê? Porque não há necessidade dessas conexões. Entendeu? Não sei se ficou claro? Tá. Vamos aproveitar então e tirar algumas dúvidas, tá? Porque se eu entrar em outra área dela, eu vou tomar muito tempo, tá? Eu acho que deu para dar uma
uma ideia geral, né? Certo? Era bom explicar para os nossos irmãos e as nossas irmãs quando você é obrigado a não deixar um espírito falar direto pelo médico por causa do mal que eles podem causar ao médico. Ele pede para você ficar. Você pede para sim, falar em existem você, casos, e só isso. ele repete que o. Isso, existem casos que é utilizado 2 médiuns, certo? Para poder existir uma comunicação sem que o médium comunicante que está sendo usado como comunicador sofra as consequências vibracionais, certo? Da entidade que está se apresentando. Existem espíritos que respeitam o lugar, tá? Existem outros que nem tanto. Tem outros que não querem respeitar, estão ali por imposição espiritual, não porque querem, e se tornam até agressivos, tá? Certo? Esse é o ponto. Tá. Então, às vezes o médium não tem estrutura de conhecimento para dominar o seu próprio corpo no uso naquele momento em que a entidade está se apresentando, tá? Não por incapacidade, mas o tipo de mediunidade, certo? Outro dia aqui eu tive aquela história, né, que quase que pegou aquela garrafa de água de vidro, né? Sim, sim. Que queria quebrar aquilo na minha cabeça, tá? E ela lutou, né, para não pegar aquela garrafa de vidro de 1,5 litro, né? Aquelas de uva, sabe? Que a gente usava para colocar água, agora a gente vai no bebedouro. Mas ela queria, ela se segura, eu percebi que ela estava segurando a garrafa de um jeito, é porque ela estava lutando para não pegar aquela garrafa e atirar na minha cabeça, né? Certo? Só que eu tenho cabeça dura, né? Então. Mas vamos lá. Então é um negócio muito complicado. Então existem casos, eu estava tranquilo porque ela é uma médium que tem um certo controle, né? Mas tem médium que não tem, né? Nossa amiga ali, por exemplo, ela já quer sair bater em todo mundo, deixa, a gente já tem que criar um campo magnético para impedir que a entidade tome, né? São tipos de mediunidade diferentes, tá? Certo? Então, em alguns casos, já me é passado, ou é passado por alguma entidade, algum trabalhador da casa, que eu devo jogar o campo vibracional da entidade colada comigo. Então a entidade fica ligada a mim, mediunicamente. Tá? Certo? Só parcialmente, certo, ao médium que está sendo usado para comunicação. Então ele passa a não ter domínio sobre o médium. Tá? Certo? Como eu não tenho a mediunidade que vocês chamam de essa coisa de receber entidade, aquela coisa toda que vocês chamam de incorporação, eles não têm como me utilizar para ter uma ação física, certo, contra ninguém. Então eles perdem a capacidade de movimento. Só é dado a eles a possibilidade da fala. E aí então o médium, né, não sofre a consequência do peso da entidade. E algumas entidades são muito pesadas, certo? Né? Dizem que eu tenho a costa larga, né? Certo? Então essas entidades mais pesadas eles acoplam a mim, certo? E só parcialmente é utilizado o médium, só na parte mesmo da comunicação, sem que ele sinta, seja as dores dele. Tem médium, tem entidade que está sofrendo muita dor e o médium acaba sentindo as dores também da entidade, certo? Então, primeiro, nesses casos extremos, eu tenho que segurar no meu campo vibracional e só parcialmente, né, a entidade comunica, certo? Através, né, do médico que estiver trabalhando. Então isso é uma coisa que quase não se discute, quase não se fala, né? Certo? Eu pelo menos nunca ouvi falarem sobre isso, né? Já ouviu, pô? Na internet e tudo mais? Não. Eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Eu estou falando agora porque isso eu faço de forma consciente. Ocorre de forma inconsciente e involuntária em muitos lugares. Só que a diferença é que nós, como buscamos estudar tudo o que acontece, por isso que ele me lembrou aqui de falar sobre isso também, que em muitos casos é usado mais de um médium,
certo? Às vezes até um grupo de médiuns para segurar a capacidade de uma entidade se comunicar. Eu mesmo, em um dos locais que eu dirigi no trabalho, às vezes eu colocava 5, 6 médiuns no formato circular, né, com as cadeiras, e um médium no meio, dependendo do caso, tá? Para poder atuar e conversar com a entidade sem que ela pudesse causar nenhum dano ao ambiente. Entendeu? Já fiz isso dessa forma também. Aqui não tem sido necessário porque a gente já tem uma estrutura, né? Mas alguns espíritos já apareceram aqui que causaram mal-estar nos médicos todos. Sim, então. Mas aí no caso foi um aprendizado para nós. A espiritualidade permitiu para que a gente pudesse estar mais seguro e estar mais compenetrado no que estamos fazendo. Porque se o médium está inteiramente ligado ao trabalho, ele não vai sentir isso tudo. Mas como às vezes ele está pensando no quê? Ah, eu tenho que comprar pão amanhã de manhã. Tá aqui, ou às vezes está assim, ó. Né? Mas lá dentro da cabeça está pensando num monte de coisa, né? Certo? Para onde vai, para onde não vou, o que eu vou fazer, como é que será que eu vou temperar a carne com alho, sem alho, né? Enfim, tá? Isso foi permitido, a espiritualidade permitiu para que os médiuns sentissem, né? Acho que quase todos sentiram, né? Aquela confusão que teve, tá? Porque houve uma quantidade muito grande de espíritos que permitiram entrar no ambiente, né? De forma muito pesada, e deu muito trabalho para a gente poder reharmonizar tudo e fazer um trabalho com eles. Mas aí tem a ver com os próprios trabalhadores. Por isso que eu falo. Não posso falar. Às vezes, eu nem vejo assim, eu vejo que, no meu caso, eu estou aprendendo. Eu já passei pela praça ali, eu vi uma senhora que ela muda de personalidade. Eu já vi que ela muda. Mas é no caso dela, que eu já Quando conheço. Eu passei, aí eu não sei como deu, eu pensei assim na minha cabeça. Não vai me pegar esse negócio. O que ela tá com ela não vai me pegar. Eu cheguei aqui em casa, eu tentando tirar o... Sim, então, mas o que aconteceu aí? Você mesmo não viu. Isso. Eu passando mal de tanto rir, eu falei, meu Deus... Ainda bem que você estava passando mal de tanto rir, né? Não, mas foi uma coisa terrível. Sim, então, mas o que aconteceu? Foi Tá. Esta questão mediúnica, ela está ligada a quê? O que nós falamos no princípio aqui? Frequência e sintonia. E você entrou na faixa de frequência com uma crítica mental, então você vibracionou no mesmo nível do que estava acontecendo com aquela médium. Eu já sei quem que é, porque eu já vi muitas vezes na praça, tá? Caminhando ali de bicicleta, aquela coisa toda, a gente percebe que às vezes é ela, às vezes é uma entidade que trabalha com ela, né? Não sei se trabalha só, mas, né? Enfim, é uma comparsa, uma parceira da médium, tá? E você de alguma forma olhou e se ligou, certo? Tá? E automaticamente permitindo que a personagem que estava lá com a outra chegasse até você, tá? Como um aprendizado, inclusive, tá? Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nós somos médiuns 24 horas por dia. Poderia nem ser a mesma entidade, mas uma outra no mesmo padrão vibratório, certo? Opa, abriu um espaço ali, deixa eu brincar com ela. Não, mas não foi nenhuma crítica, porque Sim, mas não importa, você entrou na sintonia ali. Não se aproxima, não de não acontecer. Quando você diz eu não quero, você se ligou. Entendi. Quando você se liga, se você disser alguma coisa referente a alguma coisa, você está ligado. Para não estar ligada, você não diz nada, nem pensa nada. É como se não acontecesse. Entendeu? Hoje mesmo nós falamos de um médium da casa que não está muito bem, na mesma hora você passou mal. Por quê? Porque você já se ligou ao médium, não é para se ligar. Sem você perceber, sim, mas sem você perceber, você fez isso. Tá? Então, nós estamos aqui buscando entender como funciona para não nos ligarmos, certo? A não ser que seja necessário.
Tá? E algumas pessoas estão mais sensíveis ou menos. Né? Eu citei 2 casos de 2 médios aqui. Uma, que se fosse a outra médium, teria pegado a garrafa e jogado na minha cabeça. Mas a outra não, a outra conseguiu segurar para não jogar. Mas pediu para tirar a garrafa. Mas pediu para tirar a garrafa porque ela não estava aguentando mais segurar a garrafa ali, porque a entidade queria usar a garrafa para me atingir. Então você vê, são 2 médiuns, certo? E não é uma questão de qualidade, é uma questão de tipo de mediunidade. Então você, por exemplo, tem uma mediunidade chamada, praticamente seria médium positivo. O que o outro sente, você sente, então é automático. Você tem que tomar mais cuidado, entendeu? Do que quem tem menos sensibilidade ou em outro tipo de mediunidade. Certo? É o teu caso, é o caso, por exemplo, né? Também ali que tem, qualquer que pensou já sentiu. Tá? Então, o cuidado vai depender também de cada um. Né? Para poder, é isso que nós estamos trabalhando, o aprendizado sobre isso. Mas eu não tenho noção, se é meu, se não é. Sim, então, mas isso é uma coisa que nós estamos trabalhando. Tá? Se você ficar com raiva, querer jogar uma pedra em mim, você vai falar, opa, será que sou eu mesmo que estou com vontade de jogar uma pedra no meio? Eu não tenho raiva de ninguém. Então você já sabe que não é você. Você diga para ele guardar a pedra. Entendeu? A faca. Ou então aproveita a pedra e constrói uma casa. Não é assim que eu falo para você, que não é meu. Então, eu estou dando um exemplo só. Eu falo, olha, eu estou sentindo uma coisa que não é minha. Então, aí você já vai começar a trabalhar essa identificação da sua sensibilidade. Tá? Esse é o processo que nós estamos trabalhando nesse estudo que nós estamos fazendo contínuo. Certo? Não adianta nada explicar. Nós precisamos, como se diz, transformar transformar isso em realidade na nossa ação do dia a dia. Tá bom? Eu acho que por hoje, já vê quanto tempo, Jorge? Eu acho que já está uns 10 minutos, 1 hora e 10 mais ou menos, 1h15. 1h07? Tá, então dá 2 minutinhos ainda dá para. Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer? Pode perguntar. Tem, Luiz? Não? Denise? Léo? Não? Jorge? Não? Então tá. Eu sei que é um pouquinho difícil, né? Porque é muita coisa, né? Informação para a gente poder trabalhar, né? Você vê, eu estou nessa daí já desde adolescente, quer dizer, uns 50 anos já no meio, tá? E estou tentando, ainda estou aprendendo aí, entendeu? Certo? E é muito complicado, porque é muita informação, muita coisa. E vamos trabalhar isso, né? Melhor, da forma para que cada um consiga compreender dentro da sua necessidade. O que é importante para mim mediunicamente pode não ser importante para você. Tá? Então, não tem como direcionar especificamente para cada um, porque cada um vai entender de acordo com a sua necessidade, né? De acordo com o tempo de compreensão de cada um. Entendeu? Então, é isso que... Mas cada um precisa, como diz um grande conhecedor dos ensinos, né, dos aprendizados, é que não existe quem ensina, só existe quem aprende. E para aprender é necessário o quê? Estudar. Estudar não significa pegar o livro e ler. Estudar significa, vou parafrasear as colocações da Denise, né, que ela chega em casa, na casa dela, ela monta em cubos, né? Certo? Aí ela vai raciocinando cada detalhe, até que ela entenda o porquê daquela colocação que foi feita. Isso é estudar. Tá? Não é só na leitura ou escrevendo, não, é aqui dentro. Transformando naquela informação como sendo importante para você. E aí você busca entender a informação que foi passada. Entendeu? Então, basicamente é isso. Tá? Bom, agradecendo mais uma vez, né, a oportunidade de estarmos juntos. Lembrando, né, que o Paulo que me cobra o tempo todo, né, Paulo? Como é que é a história?
dar o like, sim. apertar o sininho, Aperta o se inscrever no sininho, dá canal, like, ajuda, e assim, isso, ajuda. tá. Mas eu tento não ficar muito nisso, né? Porque, enfim, Quem tá querendo aprender. isso. A minha função basicamente é apresentar, né, os conhecimentos que são me pedido para fazer, certo? E aí as coisas dentro do que for necessário, chegar a quem quer que seja, chegar, né? Não cabe a mim, né? Eu vou fazer o que eu posso, tá? Então é isso, meus amigos. Lembrando que este mês tem a quinta quarta-feira, só para confirmar. Meu Deus, hoje, dia 21, só tem a próxima. Então, tem a próxima é a quinta. Dia 28. Dia 28. Então, dia 28, nós vamos falar sobre fenômenos e efeitos físicos, tá? Será o segundo estudo sobre fenômenos e efeitos físicos. Acho que foi em novembro, né, que eu fiz um estudo, né? Certo? Que o de dezembro não poderia, né? Porque cairia justamente na história do Natal e do Ano Novo, tá? Então, vou fazer então dia 28, agora de janeiro, vamos falar sobre os fenômenos e efeitos físicos e intelectuais, a divisão disto, que é uma continuidade da mediunidade, né? Tá bom? Então vamos lá, agradecendo a todos, a Jesus nosso Mestre e Senhor, a esta grande família, né, de amor que fazemos parte, né? A Francisco de Assis, nosso patrono, inclusive nosso centro, né? Centro Franciscano, Seres de Luz, temos como nossa bandeira, tá? Certo? A liberdade de consciência, certo? Então a liberdade de consciência para nós é o nosso caminho, é o que nos conduz a nos tornarmos mais responsáveis por aquilo que pensamos e fazemos, tá? Mais uma vez agradecendo a todos e que cada um possa encontrar o caminho daquilo que está buscando como vida. Graças a Deus. Boa noite a todos.